A todos que estão nesse canal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Paulo Rogério, estamos fazendo uma sequência de estudos sobre escatologia bíblica e te agradeço por você estar nos acompanhando. Se você é a primeira aula que está assistindo, entre lá no nosso canal, Paulo Rogério da Cunha, no YouTube, deixe seu like, inscreva-se para que você tenha acesso a todas as aulas, ok? Deus te abençoe. Vamos para a nossa aula número 19. Vamos colocar o nosso PowerPoint aqui. Um minuto. PowerPoint está. Aula 19. Nós vamos falar sobre as duas testemunhas. João descreve essas duas testemunhas, né, no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Lembramos que essas duas testemunhas, elas estão inseridas na primeira metade da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Vamos estudá-las hoje. Então, como nós dissemos, nós vamos ler pausadamente, não vamos ler de 1 ao 19, para que possamos ir decifrando realmente quem são essas duas testemunhas, quais são as questões que as envolvem. Então, Apocalipse 11 e verso 1, ali fala sobre uma cana de medição, quer dizer, fala sobre um objeto que é para medir. Diz o seguinte: e foi-me dado, quer dizer, dado a João, uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Então, nós temos uma cana de medição. O que esse anjo pede a João é que ele faça duas coisas: medir o templo de Deus e o altar. Medir o templo é um símbolo de adoração. Nós somos o templo do Deus vivo. E nós vemos que, além de sermos o templo do Deus vivo, por habitar em nós o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nós vemos que no Velho Testamento, no Novo Testamento, o Senhor também sempre pediu um lugar exclusivo para que o seu povo se reunisse para o adorar. Então, nós vemos, logo que o povo de Israel foi liberto do Egito pelas mãos de Moisés, o Senhor passa as ordens a Moisés: constrói para mim um tabernáculo. Esse tabernáculo era móvel, ele estava junto com a peregrinação do povo de Israel. Mas o Senhor queria um lugar específico, que ali se juntassem para o adorá-lo. Depois do tabernáculo, veio o templo de Salomão. O templo de Salomão também foi construído como um lugar para adoração. E nós vemos agora no Novo Testamento, no período da graça, as diversas vezes em que Paulo pede para que haja um lugar específico para se adorar ao Senhor. Aos que estão na casa de fulano, aos que estão na casa de Beltrano, Paulo sempre diz isso. Então, ali era um lugar onde se reunia o povo. Os primeiros apóstolos, eles estavam reunidos no templo, nas sinagogas. Não é? Então, nós vemos que o Senhor pede para que os seus adoradores sejam medidos, não é? Sejam e estejam em adoração. A segunda é o altar. O altar,
ele tem o símbolo de sacrifício e nos remete ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não é? E então, essa cana de medição, ela também tem a função de medir o altar e os que nele adoram. Prestaram atenção? E os que nele adoram. Quer dizer, esse altar é o local de adoração. Último, adoradores. Símbolo de gratidão. Gratidão porque nós somos o templo do Espírito Santo. Gratidão porque nós somos o altar do Senhor e podemos adorar, não é? E gratidão porque o Senhor Jesus Cristo, ele se fez pecado por nós, não é? Então, 1 Coríntios 3, 16 e 18, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 3, 16 a 18. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Olha, Paulo é bem claro. Ele coloca para a igreja de Corintos, e eu coloco aqui para vocês agora justamente isso. Não somos o templo de Deus, não temos em nós a habitação do Espírito Santo. Então, se nós destruirmos o templo de Deus, que somos nós mesmos, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãos, nós estamos sendo medidos. Essa cana de medição, ela tem o simbolismo de estarmos sendo medidos na nossa adoração. Estamos sendo medidos em fazermos ou não a vontade de Deus. Então, essa cana de medição de Apocalipse é para medir como está a nossa vida espiritual. Muitos podem remeter à época do templo, onde realmente tinha o templo, tinha o lugar sagrado, que era o altar, não é? E tinha ali os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, que adoravam. Mas veja bem, nós trazendo agora para o período da graça, Deus está medindo o nosso amor por Ele. Tenhamos cuidado em fazermos a vontade de Deus, para que nós possamos achar diante de Deus uma medida que seja aprovada por Ele. Amém? Vamos continuar. Bom, tem um átrio externo, veja bem. Aqui parece que está dando, né, um simbolismo do templo, né, o templo de Salomão. O 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, vamos entender. O átrio externo é reservado aos estrangeiros, às nações. Segundo, ele está sem conexão com Deus. Deus não pede que o meça. Então, se perdeu a conexão. Outra coisa, eles pisarão por 3 anos e meio. Quer dizer, opressão, pisar, opressão. Não é? Então, o átrio externo é aqueles que realmente, falando da questão espiritual, não tem
aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tem vivido uma vida desregrada, tem vivido uma vida longe de Deus, né? Então, ela é reservada às nações, quer dizer, aos povos, né? Não a um povo específico, né? Que hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Nós não somos a nação santa, nós não somos as nações santas, não, nós somos a nação santa, povo adquirido. E aqui nós estamos vendo nações, nações no plural, quer dizer, aos povos. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui diz o seguinte, que pisarão a cidade santa, realmente a cidade santa é Jerusalém, né? E será por 3 anos e meio. Ok? Então, nós vemos aqui duas coisas. A conotação espiritual, e nós vemos no versículo 2, a conotação também de que Jerusalém será pisada, será ocupada por povos estranhos, por nações, por 3 anos e meio. Aí vocês lembram que lá no início do estudo, algumas aulas passadas, né, nós dissemos que o anticristo iria fazer um pacto com Israel, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, o anticristo iria fazer um pacto com Israel. Israel aceitaria esse pacto. Depois dos primeiros 3 anos e meio, esse pacto seria quebrado. Então, esses primeiros 3 anos e meio é um tempo em que o anticristo e os seus seguidores farão alianças com Israel e Israel aceitará. Quer dizer, então, eles pisarão Jerusalém, eles estarão em Jerusalém, né? Simbolizando um acordo com Israel. E aí, depois, os outros 3 anos e meio, depois da quebra do pacto, nós ainda vamos estudar. Mas também aqui existe uma questão profética, né? Que é a questão da ocupação de Jerusalém, ou da própria nação de Israel como um todo, pelo anticristo, através desse pacto que eles assinarão e terão a duração de 7 anos. Caminhando. As 2 testemunhas. E darei poder às minhas 2 testemunhas. E profetizarão por 1.260 dias, vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, aqui é a identificação dessas 2 testemunhas, que irão profetizar. Então, são palavras proféticas da qual sairão das suas bocas. É bem claro, ok? Por 1.260 dias. Se nós pegarmos 1.260 dias, vai dar 42 meses, que vai dar 3 anos e meio. Ok? Então, as testemunhas estarão por 3 anos e meio profetizando. A primeira etapa que nós vimos aqui é que também as nações pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, por 3 anos e meio. Então, haverá aqui um confronto entre as 2 testemunhas e as nações regidas pelo anticristo. Elas viverão no mesmo tempo e na mesma época, nesses 3 anos e meio descritos aqui no capítulo 11 de Apocalipse, que é a primeira metade da tribulação da qual se atribui. Vamos lá. Terão poder dado por Deus, essas 2 testemunhas. Elas vão ter um tempo limitado de profetizar. 1.260 dias, é aquilo que eu disse, 3 anos e meio. E outro detalhe, roupas como saco. Então, é um papel profético. Se nós vermos as questões dos profetas do Antigo Testamento, muitos se vestiam, ou em épocas de profetizar, de se consagrar a Deus, eles vestiam-se de saco. Então, há aqui um papel profético dentro, né, das questões envolvendo as 2 testemunhas. Então, a questão é, são profetas de Deus. E aí diz o seguinte, perante Deus, essas 2 testemunhas, elas são as 2 oliveiras
e os dois castiçais. Né? O profeta Zacarias, ele descreve alguma coisa sobre isso. E vamos ler esse texto de Zacarias, é bem longo, mas nós vamos pegar alguns versículos. Nós vemos o seguinte, o verso 2 de Zacarias 4. E disse-me, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular, com aclamações. Graça, graça a ela. E aí, eu vou pular para o verso 14. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O verso 13, o verso 12. Respondeu-lhe outra vez, disse, quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Repetindo o 14. E ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Nós vemos aqui um paralelo grande entre o profeta Zacarias e o apóstolo João na descrição dessas 2 testemunhas. Não é? Então, elas são a palavra de Deus e luz para o mundo. As 2 oliveiras, a palavra de Deus. E os 2 castiçais, é luz para o mundo. Então, eles estarão ali, profetizando, trazendo a verdade sobre a questão de estarem sendo enganados pelo anticristo. E eles terão esse poder de Deus por 3 anos e meio. Não é? Essas são as características das 2 testemunhas. Continuando. O 5 e o 7 diz o seguinte, o que vai haver nesse período aí? Diz o seguinte, se alguém quiser tocar essas 2 testemunhas, a palavra de Deus diz o seguinte, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então, veja bem, durante 3 anos e meio, eles confrontarão a questão do governo mundial que vai estar imperando. E está bem claro aqui que eles vão tentar realmente matá-los. Vão tentar matar as 2 testemunhas. Vão tentar fazer mal a elas. Mas, devido ao poder dado por Deus, eles não conseguirão. Não é? E eles têm poder para fechar o céu para não chover, fazer fogo, né, sobre a terra. E se alguém quiser matá-los, não vão conseguir. Não é? Então, eles também têm poder de jogar pragas sobre a terra. Não é? E é um tempo de testemunho profético determinado. Mais uma vez eu repito, esse tempo do testemunho é 3 anos e meio. Após 3 anos e meio, haverá, né, uma revolta, o que nós estamos vendo ali,
que a besta estará fazendo guerra a eles, e ela os vencerá e os matará. Então, vamos entender isso aqui, já adiantando bastante coisa. O tormento. Haverá conflitos mundiais. Haverá contaminação das águas, sangue. Haverá também pestes e pragas. Então, esse tormento que virá sobre a terra, que será jogado pelas duas testemunhas para aqueles que a enfrentarem, eles estarão recebendo esses castigos aí. Aí vamos ver. Há um término do tempo, como nós dissemos, é um tempo determinado. Então, é aquilo que nós dissemos, são 42 meses, que é a mesma coisa de 1.260 dias, que é a mesma coisa de 3 anos e meio. Okay? E essas duas testemunhas serão mortas por influência de Satanás. A besta que sobe do abismo influenciará tanto o falso profeta como o anticristo, que influenciará povos, da qual acabará na morte das duas testemunhas. Vamos caminhar. Aqui é o término do Evangelho do Reino. Vocês lembram que o Evangelho do Reino nós estudamos lá quando começou os 144 mil? Então, aqui é o seguinte, veja o 8 e o 10. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, Jerusalém. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Já falamos que a cidade santa é Jerusalém. Nós vemos que Jerusalém está contaminada espiritualmente, até porque assinaram um pacto, com o anticristo, então não tem como mais ser chamada a cidade santa, a cidade de Deus, mas sim ela está contaminada espiritualmente, E haverá alegria pelas nações da terra. Por quê? Haverá muito tormento, como nós vimos. Haverá muito sofrimento, devido àqueles que tentaram impedir que as duas testemunhas cumprissem o seu mandato profético dado por Deus. Então, a terra vai sofrer, a humanidade vai sofrer nesses 3 anos e meio. E, acabando esse período, eles serão mortos, nós já vimos, e aqui entra 2 coisas. Alegrarão, as nações se alegrarão pela morte deles. Então, é 3 dias e meio. E nós vemos aqui um pouco de tecnologia, que nós já podemos dizer algo a respeito hoje. Nós vemos que todos verão os seus corpos mortos, na praça da grande cidade, que é Jerusalém. E nós vemos que os homens de tribos, línguas, nações, eles vão trocar presentes entre si. O verso 10 fala isso. E aqui nós vemos o seguinte, é bem claro hoje, 2021, que todos verão, isso é muito tranquilo, porque
a mídia, a televisão, enfim, nós temos diversos, hoje, fatos que acontecem e minutos depois nós já estamos tendo acesso às imagens, às reportagens, né, às análises, enfim. A tecnologia já está pronta e vai avançar, com certeza vai avançar, né? E troca de presentes. Hoje não há fronteiras mais, é um mundo globalizado, o mundo já está globalizado, não existe fronteiras, né? Eu consigo, dos Estados Unidos, comprar alguma coisa para a minha filha lá no Brasil e ela receber na sua casa. Eu consigo comprar uma coisa do outro lado do mundo e receber dentro do meu lar, dentro da minha casa. Então, essa questão de presentes aí também envolve a tecnologia que hoje já está pronta. Hoje nós já utilizamos isso, não é? Então, isso não é segredo. Então, também é o cumprimento de uma profecia em que Daniel disse que a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo isso nos nossos dias. E, com certeza, isso vai evoluir mais ainda. Mas eu prefiro me conter aos dias de hoje, né? Aos dias de hoje, nós já vemos que isso é possível, né? Então, nós temos aí, né, o término provisório do sofrimento. Nós vemos que aqui haverá um pequeno tempo em que, com a morte dessas duas testemunhas, eles estarão se alegrando. Se há alegria, não há lugar para tristeza. Então, é um simples alívio, um simples e pouco tempo de alívio. O termo do Evangelho do Reino é o quê? Começou com 144 mil, eles foram arrebatados ao céu, e agora as testemunhas, elas terminam a sua pregação profética, da qual eles vão pregar para Israel também, vão mostrar para Israel também onde Israel está errando, mas Israel não se arrependerá. O 11 e o 14 diz o seguinte, isso todo olho verá, hein, gente? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus desculpa, eu perdi. E o Espírito vindo de Deus entrou neles e puseram-se de pé e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Então, nós vemos que o término do 3º ai, ele tem o seu término na questão do arrebatamento das duas testemunhas, do grande terremoto, da morte de 7.000 homens, né? E aqui, os homens tiveram medo. E aí, o que acontece? Eles glorificaram a Deus. Então, aquele tempo que eu falei que era muito curto, que foi praticamente 3 dias e meio, onde se acabou a batalha e os mataram, ele termina aqui com a sua ressurreição e as duas testemunhas sendo elevadas ao céu. Primeiro, nós vemos que fala aqui do espírito de vida. Esse espírito de vida é o mesmo que o Senhor Deus deu a Adão quando o estava fazendo conforme a sua imagem e semelhança. Outro detalhe, eles foram assunto aos céus. Então, eles foram arrebatados perante os olhos daqueles que estavam ali. E vocês lembram que eu estava falando de tecnologia? E todos aqueles que estarão, nessa época, ligados às mídias sociais, à televisão, enfim, a toda forma de tecnologia em que é possível ver os fatos
através dos olhos, não apenas escutar, mas também ver. E aí haverá um grande terremoto. Veja bem, isso tudo é presenciado, irmãos. Esse grande terremoto também vai ser presenciado, porque vão estar todos voltados ali para Jerusalém, para o acontecimento. Porque a Bíblia fala aqui, que diz o seguinte: verso 13. No final do 12 diz: e os seus inimigos os viram. E começa o 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram muito atemorizados. Então haverá ali em Jerusalém a queda da 10ª parte da cidade e um terremoto em Jerusalém, da qual serão mortos 7.000 homens. Tudo presenciado ao vivo por todo o planeta Terra. Bom, 7.000 mortos e amedrontados. Falamos que foi em Jerusalém. E glorificaram a Deus. Não é? O fato é extraordinário em que eles viram 2 homens ressuscitarem, tidos como mortos depois de 3 dias e meio. Então, eles glorificaram a Deus. Mas nem por isso houve... não deixou de haver o castigo e o julgamento de Deus sobre aqueles que rejeitaram a profecia, rejeitaram as palavras das 2 testemunhas. E aí terminamos aqui a questão das 2 testemunhas. Vemos que o final, né, desse capítulo 11 de Apocalipse, ele também é o final do segundo ai, que está envolvido com sofrimento humano. Não é? E na próxima aula, nós vamos ver o terceiro ai, que está aí com a 7ª trombeta. Amém? Deus te abençoe. Fique conosco. Vai lá na nossa página, Paulo Rogério da Cunha, dá um like lá, se inscreva para nos acompanhar. Fique com Deus.